A turma da segunda-feira retorna no dia 3 de agosto. E a turma de quarta-feira retorna dia 5 de agosto. Tá bom? Agora, outra coisa. As crianças acima de 12 anos não vão entrar de férias, vão continuar, tá? Meninos espirituais. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus certos passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhe é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode vibrar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Deus Pai Todo-Poderoso, derrama suas bênçãos de amor, suas bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente. Ilumina os nossos corações, os nossos pensamentos. Nos envolve, Senhor, com todo o seu amor. Nós estamos aqui na sua casa, Senhor, pedindo o seu amparo, a sua proteção. Queremos também pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos ajudando, nos amparando, que ele possa também intuir o nosso palestrante, o seu Rondon, para que ele nos traga a sua mensagem e que essa mensagem possa ser compreendida por todos nós, contando sempre com o amparo do Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade.
de amiga e pergunta. É um prazer que a gente recebe seu Rondon, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que nós iremos abordar essa noite é sobre o passe espírita. É um assunto muito pertinente às nossas necessidades atuais. E como qualquer paciente diante de um médico, diante de um profissional da saúde, quanto mais conhecermos a doença, os problemas, a ação, o tratamento, mais eficaz será debelar qualquer problema. O mundo nunca esteve tão adoecido de transtornos físicos e transtornos mentais como na atualidade. Então, em toda a história da humanidade, esse século, essas últimas décadas, têm acentuado as inúmeras patologias físicas e também as patologias de ordem mental. E dentre a ação, também podemos citar patologias de ordem espiritual. Então, o passe espírita, ele tem um coadjuvante, que é a boa intenção do médium passista, que vai aplicar o passe, e o paciente, que vai receber o passe. Então, se não houver um entrosamento desses dois polos, a terapia ela fica aquém daquilo que foi planejado, daquilo que foi almejado. Todo grupo espírita que trabalha com passe, a Câmara do Passe, ela é coordenada por uma equipe espiritual. Quem tem o maior trabalho, a maior ação, não são os médiuns passistas. Está na mão da equipe espiritual. Que, aliás, hoje, quarta-feira, 20 horas e 9 minutos, nós estamos chegando aqui. Mas essa equipe espiritual, ela com muita antecedência, com muitas horas de antecedência, ela já prepara o ambiente para que esse tratamento espiritual seja realizado. Nós ainda, na nossa condição espiritual, intelectual, nós ainda não somos capazes de mensurar os recursos que o plano espiritual, essa equipe trabalhadora, age para que os tratamentos, os acolhimentos, as orientações sejam ministradas. É com muita propriedade lembrar que antes que o passe espírita seja aplicado, esses benfeitores espirituais, essa equipe espiritual, ela já circula entre nós. Então, todo médico, ao receber um paciente com alguma queixa, é comum fazer aquilo que é chamado de anamnese. O que é isso? Esse nome esquisito. É colher as informações para definir o diagnóstico e, posteriormente, o tratamento. Então, se uma pessoa que às vezes só dá importância de tomar o passe, pula a etapa de chegar com antecedência, conversar, chegar, participar da harmonização da música, da leitura inicial de preparação, da palestra, essa equipe espiritual
espiritual, ela não vai poder fazer essa anamnese, essa coleta de informações. Então, é lógico que, para que o tratamento lá na Câmara do Passe seja benéfico, seja eficaz, nós temos que estar preparados e sintonizados para esse tratamento. Então, se aqui tem 50 pessoas, nenhuma terapia do passe vai ser 100% idêntica. Cada um aqui tem uma necessidade específica. Tem um problema a ser resolvido. Podem ser semelhantes em alguns aspectos, mas 100% idêntico, nenhum possui as mesmas necessidades. Então, essa antecedência, esse preâmbulo da aplicação do passe, exige uma conformidade. É como se um paciente fosse realizar uma cirurgia. O que o médico pede? Jejum. Você não vai fazer atividade física nas 24 horas com antecedência. Você tem que ficar mais de repouso. E isso é a exigência natural para receber um tratamento. Apesar de não enxergarmos os fluidos, os mecanismos, os equipamentos que agem sobre nós durante o passe, isso não significa que ali não está circulando uma corrente que opera diferentes tratamentos. Então, esse entendimento nos auxilia num aspecto. Eu posso chegar de qualquer jeito na casa espírita, agitado. Eu estava com muita fome, me empanturrei com uma refeição. Não. Tanto o médium passista, a equipe, que vai aplicar o passe, como os pacientes devem guardar uma condição psíquica, mental, física adequada. Isso interfere no trabalho da espiritualidade. Então, muitas vezes a pessoa pensa, nossa, eu ouvi de um colega que ele tomou o passe e ele saiu de lá renovado. Mas eu tomei o passe, parecia que eu estava do mesmo jeito, nada me modificou. Não é a falta da atuação da equipe espiritual e dos médiuns passistas. É a falta da capacidade de recepção do paciente. Então, nós temos responsabilidades prévias para receber o passe. Primeiro, todos precisam tomar passe? Não. Existem pessoas que estão tão bem que aquele passe naquele momento não lhe será extremamente necessário. Alguém pode pensar, mas quanto mais energia eu receber, melhor. Não, a gente não funciona desse jeito. A gente não acumula, nós não fazemos reservas para utilizar depois. É de acordo com a nossa necessidade. Então, o passe espírita, ele difere, por exemplo, muita gente confunde, e é bom explicar, com o reiki. O reiki é uma transfusão de energia magnética daquele que a aplica, mas não tem a participação da equipe espiritual. Essa transfusão de energia, ela é mista. As energias, elas provêm tanto do médium passista, quanto da equipe espiritual. Então, nós podemos afirmar que as energias transfundidas no passe espírita são mistas, de caráter de doação do médium e dos recursos da espiritualidade. Muitos observam com antecedência e às vezes até no momento da aplicação do passe, o bocejo. Nossa, eu não estava com sono, agora estou abrindo a boca toda hora, o que é isso?
muitas vezes é através do bocejo que nós doamos uma substância invisível chamada ectoplasma. Então a espiritualidade tem possibilidades inúmeras de conseguir esse ectoplasma na natureza, no mundo espiritual, utilizando o próprio fluido cósmico universal. Mas qual que é a fonte mais próxima e mais fácil? É dos participantes e dos trabalhadores da Câmara do Passe. Então existem pessoas que inconscientemente estão doando esse fluido. E outra condição importante a ser observada pela equipe passista. Naquele momento eu sou médium passista. Mas se aconteceu algo incomum, um imprevisto, eu adquiri uma gripe, um resfriado, estou indisposto, eu tive um grande abalo emocional, eu continuo sendo médium passista? Você perdeu a condição de equilíbrio. Você perdeu uma condição orgânica mínima necessária para a aplicação do passe. Você deixou de ser médium passista para se tornar paciente. E mesmo que esse médium passista seja teimoso, não conta por dirigente que coordena o trabalho do passe. Ele vai lá, ocultamente, silenciosamente, fala, não, eu quero aplicar o passe, apesar de eu estar muito abalado, eu quero aplicar o passe. O que acontece com seus recursos magnéticos? Ficam prejudicados. Como que fica a sua concentração para fazer a oração, manter uma vibração elevada? Perde esse controle. E ele passa a ser um instrumento inadequado na mão da espiritualidade para assistir o paciente do mundo físico e o paciente do mundo espiritual. Então é como se naquele momento a espiritualidade, percebendo essa dificuldade do médium passista, ele é isolado. Aí aquele paciente que sentou lá na cadeira onde ele deveria ministrar esses recursos, deixa de receber? Claro que não. A espiritualidade dispõe de recursos para suprir aquela insuficiência. Então, o trabalho, que a espiritualidade realiza tem consequências físicas, mentais e espirituais. O passe, ele age nesses três campos: o físico, o psíquico, que é o nosso mental, e o espiritual. Se nós temos às vezes adversários espirituais, espíritos que não querem o nosso bem-estar, pode, durante a corrente magnética que os benfeitores espirituais percorrem, percustam todo o nosso sistema, observar tais entidades, que às vezes não está nem ali com a gente, está lá do lado de fora. E eles têm recurso de acolher esses espíritos e encaminhá-los para tratamento, esclarecimento, conhecimento da verdade, orientação. É uma forma de trabalhar o quê? A desobsessão. Agora, não depende do paciente. Se eu me mantiver passivo, não modificar aquilo que atrai as entidades que não querem o meu bem-estar, o que acontece? Aquele que foi retirado, outro ocupará o seu lugar. Então, em todo movimento do tratamento do passe, exige-se de nós a nossa reforma íntima, a nossa modificação, a nossa instrução, o nosso esforço para nos tornarmos pessoas melhores. Reconhece o verdadeiro espírita
aquele que emprega os esforços para dominar as suas más inclinações, afirmou Kardec. Então, o tratamento ele vai ser mais eficiente quando eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Se eu sou um passe crônico, mas inoperante perante as minhas necessidades de modificação, de dominar as minhas más inclinações, de desenvolver virtudes, o que o passe vai promover? É como se eu ministrasse a energia, ela chegasse ao paciente, mas ele não dispõe de recursos para receber essa energia. É como se repelisse a energia. Então o fluido, ele é apresentado, ele é doado. A manifestação da espiritualidade para ajudar está ali presente. Mas nós somos o quê? Uma antena. Nós somos uma grande parabólica que capta essas energias. Mas será que essas energias são bem acolhidas? Ou ao invés de absorvê-las, eu repilo essas energias? Então tudo está no nosso íntimo. Tudo está na nossa condição psíquica, emocional, na nossa instrução. Então, Jesus e o Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: espíritas, instruí-vos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Se a gente não melhorar a nossa qualidade moral, não nos esforçarmos, ficarmos paralisados, estagnados nessa evolução, não procurar cultivar conhecimento, intelectualidade, aumentar a nossa bagagem, o nosso cabedal de conhecimento, estas energias serão mal utilizadas, muitas vezes repelidas. Então é importante, dentro da casa espírita, manter essa organização, esse entendimento. Porque todos aqueles que adentrarão a Câmara de Paz receberão de acordo com a sua necessidade e com a sua potencialidade. O médico, o doutor, o mentor espiritual que já está ali com antecedência, sabe do problema de cada um. Agora, nós estamos aptos a receber esse receituário, essa prescrição. A água que vai ser fluidificada, que todos vão tomar após o passe, contém um medicamento terapêutico. Mas ele será bem absorvido? Ele chegará à destinação daquelas células, daquele sistema que padecem em desorganização? Ou a minha mente, que é o atributo do espírito, continua paralisada, com pensamentos antagônicos, com pensamentos não cristãos, que obscurece a minha caminhada, a minha estrada? Então, nós temos que fazer a nossa parte. O passe espírita é uma ferramenta de extrema importância. Muitos podem ter alguma doença e ainda não sabem, e que são curados na Câmara do Passe, pelo mérito, pelo esforço, sem mesmo antes de demonstrar sinais e sintomas, e muito menos ser diagnosticado por um médico. Então, o trabalho da espiritualidade é incessante. Se engana aquele que acha: eu fui na casa espírita, ouvi a palestra, tomei o passe, tomei água purificada, acabou. Não. O tratamento continua. Então a gente vai pegar o carro,
vamos para casa, mas esse tratamento continua por algumas horas. E muitas vezes no nosso sono físico, que é o desprendimento, o semi-desprendimento do espírito da matéria, nós continuaremos a receber da equipe espiritual que trabalhou, coordenou a aplicação do passe, esse tratamento para as nossas patologias, sejam elas físicas, sejam elas mentais. Então, a organização da casa é perfeita. Muito mais perfeito é o plano espiritual, que conhece a necessidade de cada um de nós. Mas o paciente, ele pode ser obediente, pode ser relapso, pode ser inconsequente, pode não demonstrar vontade. Então, as potências da alma, como Leon Denis coloca, no problema do ser, do destino da dor, ele diz, temos que trabalhar a moral, desenvolver o amor, o sentimento. É uma potência. Temos que desenvolver o conhecimento, porque é através do conhecimento que nós temos luz e entendimento em praticar o que é o certo e o que é errado. Mas tem a terceira, que é a vontade. Sem a vontade, a gente não sai do lugar. Eu posso ter o conhecimento que for, mas se eu não tiver a vontade de aplicar esse conhecimento, é aquilo, que a fé sem obras é uma fé morta. Então perceba que o passe é uma necessidade muito mais para os espíritos que ainda não alcançaram um desenvolvimento espiritual mais avançado. Porque nós ainda temos a facilidade de atrair problemas. Porque no mundo de expiação e provas, a matéria predomina sobre o espírito, o mal predomina sobre o bem. Os espíritos, na maioria da população, são espíritos considerados de terceira ordem ou espíritos imperfeitos moralmente. Mas à medida que esse espírito avança e se torna um espírito, por exemplo, de segunda ordem, ele já é mais avançado intelectualmente e moralmente. A necessidade de tratamento vai diminuindo. A compreensão das leis divinas e dar ação nesse segmento é mais intensa. É por isso que o espírito passará a predominar sobre a matéria. O bem passará a predominar sobre o mal. Então, essa necessidade, ela é transitória. A doença, ela provém do espírito. Nós somos ser trinos. Temos o espírito, um elemento chamado perispírito, que liga o espírito à matéria, e o corpo denso. Toda manifestação do corpo denso é oriunda do espírito. Quer reconhecer se um espírito é evoluído ou não? Identifique seu prontuário. Tem tal transtorno, tem tal patologia, tem isso, tem aquilo. Não é perfeito. Então, aqueles que ainda estão no processo da evolução, para um dia se tornarem espíritos puros, ainda são propensos a desenvolver doenças físicas e transtornos mentais. Segundo a psicologia, a parapsicologia, nós temos 5 emoções que predominam no ser humano: medo, ódio, raiva, repulsão ou nojo, alegria e medo. Eu citei? Medo, repulsão, raiva ou ódio, alegria e tristeza. Falei só uma boa, não foi? Alegria. O resto é todas as emoções negativas
Quer cair em desequilíbrio? Assista coisas que são deprimentes. Notícias tristes. Abra o WhatsApp e veja aqueles vídeos que não são elevados. O que acontece com a nossa energia? Aí nós vamos na casa espírita em busca do passe. Vigiar e orar, recomendou Jesus. Então a vigilância e a oração faz parte da propedêutica, da terapia que nós temos que receber. Cada um de nós agora é um tipo de energia, amanhã será outro. Como é que eu estou trabalhando a minha energia? Os meus pensamentos. A gente pensa em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Qual é a porcentagem desses pensamentos que está me ajudando a me manter firme na saúde física e mental? Ou damos privilégios, preferências aos pensamentos não elevados? Então perceba que nós mesmos criamos as situações difíceis. Aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que a maioria das doenças que a humanidade experimenta não estavam na programação reencarnatória. Adquirimos na atual reencarnação. Pelo mau comportamento, as más atitudes, as viciações. Então, nós ainda temos a propensão de criar problemas para nós mesmos. E é isso, para resolver, não precisa de recursos materiais, financeiros, não. Com medidas simples, o ato de orar, por exemplo, é uma conquista que o ser humano adquire, que age prevenindo essas complicações, diminuindo a necessidade do trabalho e a atuação do passe. Por quê? É através da oração que, segundo Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando oramos com sentimento elevado, com fervor, com confiança a Deus, o que ele faz? Ele envia bons espíritos para nos ajudar. Então, ter essa terapêutica ao nosso alcance não é só dentro da casa espírita, também é fora dela, no nosso lar. O culto cristão no lar, o estudo do Evangelho no lar, é outra ferramenta valiosíssima na prevenção contra os problemas que a humanidade atravessa. Então, olha o tanto que o movimento espírita é capaz de oferecer recursos para o nosso bem-estar. Dissemos, a humanidade nunca esteve tão doente, fisicamente e mentalmente. Suicídios como nunca ocorreu na história. Até crianças estão cometendo suicídio. Transtornos mentais que quem necessitar de um psiquiatra não vai achar vaga esse ano. Talvez lá pelo meio do ano que vem. Por quê? Por que a humanidade saiu do eixo? Porque a gente não via isso há 40, 50 anos atrás. Quando alguém suicidava, era uma coisa assim, um tanto quanto localizada. A pessoa já adquiriu uma certa idade, perdeu o companheiro, aposentou, vivendo na solidão, ou era uma pessoa que tinha drogadições, uma pessoa que evoluiu com uma doença grave, sem expectativa de cura. Então, o suicídio acontecia nesses grupos. Hoje a pessoa pode ser bem sucedida financeiramente, esclarecida, com saúde, e mesmo assim comete suicídio. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, Kardec trata do suicídio e a loucura.
dizendo: o homem tem a propensão de desenvolver o suicídio porque perdeu a calma, a paciência, a resignação, a fé no futuro e desenvolveu em si hábitos materialistas. Isso cria no ser, no espírito, a chamada fraqueza moral. Hoje muitas pessoas vão na academia, né, para tratar da saúde, melhorar o físico. Saúde física. Mas é a saúde moral. A resistência moral. Porque aquele que não constrói essa resistência será vítima fácil do pensamento da ideação do suicídio e dos transtornos mentais. TDAH, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Nunca se vendeu tanto farmacológico para tratar doenças mentais. E infelizmente uma doença mental, principalmente a mais comentada, a mais observada da atualidade, que é a depressão, o médico não vai dizer, você teve cura. Não, você está controlado. Você vai depender do acompanhamento e do uso do farmacológico até o fim da sua reencarnação. E que dirá no plano espiritual. Porque, como o Chico falava, a morte física não santifica ninguém. A morte, para o espírito, é simples mudança de endereço. Nós continuaremos ter do lado de lá a mesma qualidade moral, as mesmas imperfeições morais, as mesmas virtudes, as mesmas preferências. Então, a transformação do espírito, os recursos que ele pode angariar para se manter fortemente no quesito moral, desenvolver a fortaleza moral, é se espiritualizar. Ninguém se espiritualiza recebendo do outro. Eu que tenho que buscar os próprios recursos para tal espiritualização. Eu posso ter um desejo enorme para um ente querido se espiritualizar, mas eu não vou dar essa espiritualização. Então, é conhecendo a verdade, né, que ela vai nos libertar. É buscar a verdadeira ciência para nos iluminar a nossa consciência, para tomar as decisões corretas. O Espiritismo, ele é dito um tripé. Então, ele tem sustentação na filosofia, na ciência e na religião. Então, as três se complementam. Então, eu tenho que desenvolver esses aspectos. O religioso, o filosófico, mas também o que a verdadeira ciência nos apresenta. Então, fica claro. Hoje tem trabalhos científicos mostrando um grupo de médicos passistas que foram aplicar passe na enfermaria do Hospital de Clínicas da UF. Os pacientes que receberam passe e a outra enfermaria não receberam passe. Ambas enfermarias com pacientes com doenças e faixas etárias comuns. Aquele que recebeu o passe se privilegiou mais, tendo alta mais cedo, menos intercorrência, menos infecção hospitalar. O recurso está ali. Então, aos poucos, aquilo que era antagônico, a ciência para um lado, a religião para o outro, hoje ela se aproxima. Para um dia não termos mais religião, só a ciência, como é nos mundos mais elevados do que a Terra. Então, o passe é algo
valiosíssimo nas nossas vidas. O culto cristão no lar, mesma coisa. Água frutificada. Mas isso sozinho não basta. Eu tenho que potencializar esses recursos. É como se eu tomasse uma medicação, um comprimido ali de 100 miligramas, e esperasse que ele fizesse o mesmo efeito para todos aqueles que tomarem. Uns vão ter alergia, uns vão ter dor no estômago, outro vai resolver o problema, o paciente vai falar, tirou com a mão. Por quê? É o mesmo medicamento, mas são corpos físicos, perispirituais e espirituais diferentes. Por isso que o passe, ele é individualizado. É uma ação em que o médium impõe a mão sobre o chakra, ou centro de força coronariana, e através desse centro de força coronariana, ele se comunica com todos os outros chakras. E o chakra, recebendo esses recursos fluídicos, terapêuticos, ele distribui para toda a organização do nosso corpo, chegando a cada átomo, a cada molécula, a cada célula, a cada tecido, a cada órgão, a cada sistema do nosso corpo. Então, quando Jesus curava, ele muitas vezes alertava: vai que a tua fé te curou. E nós estamos trabalhando a nossa fé? Ou às vezes as pessoas tomam passe mecanicamente, roboticamente, sem considerar o aspecto da fé? A mulher hemorroidiça não precisou de pedir a permissão a Jesus para curá-la. Ela simplesmente tocou as suas vestes. Mas Jesus percebe, porque de mim saíram energias, ou como está catalogado, virtudes. Então essas virtudes operam de que sentido? Retira-se uma molécula malsã, não sadia, e coloca uma molécula sã. Nós somos um amontoado de átomos. Temos trilhões de células no nosso corpo. E a cada momento essa energia ela é diferente. Então, se eu estou com raiva, se eu estou emburrado, se eu estou rancoroso, se eu estou raivoso, se eu estou intolerante, o que a minha energia física faz? Ela se inverte. E fica predisposta a desenvolver inúmeras doenças. Então, hoje, nunca também na história da humanidade teve tanto cânceres. Alguém pode pensar, mas está na programação encarnatória. Nem sempre. Muitos cânceres nós os atraímos pela nossa imprevidência, pela falta do vigiar e orar. Então, a constância e o esclarecimento nesse departamento sobre o passe nos dá a possibilidade, ter ao alcance, ampliar esses recursos ao nosso favor. Então saibamos, já estamos sendo tratados, diagnosticados. Vou receber energias surpreendentes na câmara do passe. Vou levá-las comigo. Quanto tempo essas energias vão permanecer? Vai depender de mim. Eu posso mantê-las, eu posso absorvê-las e ampliá-las de acordo com o meu comportamento, meu pensamento, mas também eu posso descarregá-las pela incompatibilidade que eu coloco frente a ela. Então, tudo é matemático, tudo é físico, tudo é químico. É por isso que o mestre dos mestres, ele transformou a água em vinho, ele curou paralíticos,
Ele fez um cego de nascença enxergar. Ele fez uma desobsessão de um jovem que não tinha somente uma entidade, mas uma legião, pela capacidade que ele tem de amar a humanidade. Nós ainda não temos esse amor que Jesus tem, o amor incondicional universal. Por que uma mãe que vê sua criança febril, muitas vezes ela faz a oração, mas aquela criança ainda continua doente? Falta vontade a ela? Não. Falta o sentimento maior, que Jesus tinha em abundância. Então, essa usina nuclear que Jesus possui, através da sua vontade, do seu pensamento, do seu amor, conduzia às curas. Nós um dia faremos como ele fez, mas ainda somos primários. Um dia, vós sois deuses. Um dia fará tudo que eu faço e muito mais. Mas hoje, no nosso estágio evolutivo, nós dependemos muito mais da espiritualidade do que a espiritualidade de nós. Nós somos trabalhadores de Deus indiretos. Os diretos, somente aqueles que são evoluídos. Espíritos puros. Aqueles que conhecem Deus na intimidade. Aquele que vê Deus. Aquele que a maior felicidade é trabalhar. Ajudar o próximo. Nós um dia chegaremos lá. Que a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Assim seja.